Atenção, hoje pela manhã aconteceu na Arquidiocese de Aracaju uma reunião com o objetivo de discutir medidas para solucionar a crise dos matadouros públicos de Sergipe. Você tem acompanhado aqui, praticamente não, todos os matadouros públicos de Sergipe foram fechados por determinação da Justiça por não apresentarem as devidas licenças ambientais. Segundo os marchantes, mais de 30 mil pessoas estão desempregadas. Criou-se um problema social. Hoje pela manhã, a gente tem acompanhado sempre essas reuniões que estão ocorrendo aqui na Arquidiocese de Aracaju. Alguns prefeitos e marchantes participaram dessa reunião. Vamos acompanhar a reportagem. O arcebispo de Aracaju, Dom João José Costa, recebeu o prefeito de Canidé de São Francisco e os representantes da Prefeitura de Lagarto e dos marchantes de Itabaiana. A ideia é que pelo menos os matadouros de Canidé, Capela, Itabaiana e Lagarto sejam reabertos para atenderem à demanda das regiões. A gente espera realmente que os matadouros sejam abertos. Desta maneira, queremos cada vez mais buscar essa superação das dificuldades e que possa normalizar a vida de tantas pessoas. Vamos levar propostas concretas ao Ministério Público para ele dar o aval, né? Já que ele deixou bem claro que serão reabertos esses matadouros, então já conversamos com os prefeitos e vamos levar medidas concretas para que o Ministério Público nos conceda as reaberturas desse matador, que venha a normalidade, que venha acabar com o sofrimento, a angústia de muitos pais de família que estão passando fome. O prefeito de Canidé de São Francisco, Edinaldo Vieira, destacou na reunião que no município mais de 100 pessoas estão desempregadas após o fechamento do prédio. Há poucos dias nós tivemos uma reunião com a DEMA e a DEMA é ciente, o Ministério Público é ciente da estrutura do matador de Canidé. É um modelo para Sergipe. Lógico que faltam algumas adequações. Falta, sim, já foram elencadas para a gente o que é que precisa ser feito no matador de Canidé e juntamente com o Ministério Público de Canidé, que está empenhado, que quer de verdade que aconteça, porque lá se trata de um polo que atende outras cidades da região. E uma nova reunião está marcada para acontecer na próxima quarta-feira, no Palácio do Despachos, e deve contar com a participação do governador Belivaldo Chagas. Lá, os prefeitos e representantes dos marchantes devem mostrar ao promotor de justiça as medidas acertadas nesta reunião para que os matadouros sejam reabertos. Em hipótese alguma, ninguém quer abrir sem corrigir as atenuantes. O que precisa é fazer o seguinte, dar-se o prazo e as coisas começam a se regularizar. Ninguém está querendo burlar a lei, nem fazer. Burlar a lei está sendo agora, os abates clandestinos. Porque quando fechou os matadouros públicos, não tem condições de controlar os abates clandestinos. Toda a região do estado tem inúmeros abates clandestinos. Lagarto, Simão Dias, Salgado, todas as regiões. Então a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso, porque não se está querendo fazer a ilegalidade. Está querendo que a ilegalidade torne-se legal. Muito bem, 12h22, me acompanha aqui que eu estou recebendo aqui no estúdio a promotora de justiça, doutora Elza Missano. Obrigado, promotora, por sua gentileza em participar aqui com a gente. A senhora que é admirada em todo o estado pelo trabalho que tem feito em prol da sociedade. E agora na promotoria de direito do consumidor, né? Isso. Esse assunto aí do matadouro é um assunto bem abrangente, envolve outros órgãos, mas a senhora participou também, tem participado ativamente. Os matadouros, para serem abertos, precisam de todas as licenças. Alguns órgãos, inclusive, dizem, olha, prefeituras não têm condições de manter matadouro. Como é que está sendo, como é que o Ministério Público tem acompanhado esse caso? Boa tarde, Ricardo. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Boa tarde a todos os telespectadores. De fato, o Ministério Público ele vem desenvolvendo uma força-tarefa. Existe um grupo de colegas, né, aqueles que são ligados à Coordenadoria Geral, ao CAOP da Saúde, o CAOP também do Meio Ambiente e Urbanismo. E esses colegas eles têm ido fazendo parceria com os colegas promotores dessas cidades do interior do estado para que possa analisar as questões relacionadas ao abate do gado, né, que estava sendo feito em local impróprio, local não autorizado pela Indagro, local não autorizado pela Vigilância Sanitária dos municípios. E isso motivou realmente o fechamento, né, a paralisação de algumas atividades. E é importante, sabe, Ricardo, quando a gente fala da questão, como foi dito há pouco, né, que algumas pessoas acabaram ficando sem aquela atividade,
Esse trabalho ele é feito pelo Ministério Público em parceria com os órgãos de fiscalização, mas para proteger também o trabalhador, quer dizer, aquele que está fazendo um trabalho que é insalubre. A própria saúde dele, né? Com certeza. Então, não é somente para o consumidor de maneira geral, mas também para o trabalhador, porque está vivendo numa situação de insalubridade. Então, a partir desse trabalho que é feito, hoje, antes disso, foi feita toda a adequação para saber se os 2 grandes frigoríficos conseguiam dar conta do abate para que não houvesse desabastecimento. E as cidades passassem agora a desenvolver uma programação no que pertine ao recebimento dessa carne, do produto de origem animal. Então, Aracaju ficou, na verdade, como piloto, né? Nós iniciamos todas essas tratativas com o município de Aracaju, que deu um passo largo, né? Na verdade, o prefeito autorizou a realização do processo licitatório, que já constitui, inclusive, objeto de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público também, né? Mas nós fizemos uma composição, um ajuste em audiência extrajudicial, já houve lançamento do edital, já estamos numa fase final. Inclusive foi semana passada, né, esse lançamento? E em agosto, né, o prazo que foi estabelecido é que em agosto nós já tenhamos as feiras livres, já com a empresa, com a ganhadora, né, e com os balcões refrigerados, para que a carne seja abatida de forma adequada, transportada de maneira adequada e aí sim, ser exposta com qualidade para o consumidor. Ou seja, nas bancas. Tanto no mercado central quanto nas feiras livres, os feirantes terão que vender a carne em balcões frigoríficos, a partir de agosto, seria isso? Sim, a partir de agosto, com relação às feiras livres. Estamos também com procedimento para os mercados, né? O mercado do Augusto Franco, o mercado central de Aracaju, os mercados setoriais não têm, né? E estamos agora também no cumprimento do que pertine ao frango, porque não se engane, Ricardo, é muito mais difícil do que a carne. O abate do frango, que a gente pouco ouve falar, mas existem os abatedouros de frango oficiais, mas existem aqueles pequenos matadouros ou abatedouros de frangos aí. Até no fundo das casas. Então, isso vai dar um trabalho enorme e a gente vai ter que pedir ajuda da população, né? É importante, isso é uma mudança de mentalidade. Criar um hábito é a coisa mais fácil. Agora, você desconstruir esse hábito, eis a dificuldade. Então, a gente vai ter que pedir à população, vai ter que pedir o apoio da população para que não adquira esses produtos, né? Veja, o animal, quando ele é abatido, as bactérias elas começam a se proliferar, né? E aí ele é transportado de uma maneira irregular, imprópria, no fundo de caminhonetes, no caso do frango, em carroceria de moto, de maneira inadequada, colocada de forma exposta ali, às vezes durante o dia inteiro, né? Quem sabe de casos assim pode fazer a denúncia ligando para o Ministério Público? Como pode ser feito? Sim, pode ligar para o Ministério Público, 3209-2400, pode entrar em contato com a Vigilância Sanitária do município, com a própria Indagro, não precisa se identificar no caso do Ministério Público, né? Basta que deixe uma linha de investigação para que a gente possa correr atrás desse problema. Agora vamos falar rapidamente do momento que a gente está vivendo, que é o mês de junho, fogos de artifício. A senhora também reuniu os vendedores de fogos, a gente já teve muito problemática mais no passado, com relação, principalmente no interior do estado, com venda e fabricação ilegal de fogos de artifício. Como é que anda esse caso? Desde o ano passado, Ricardo, nós estamos com essas tratativas, nos reunimos com o Exército, com o DEFAI, com a ESURB, com comerciantes, porque tudo é feito com essa tratativa bem democrática, né? Para que a gente consiga diminuir o número dessas fábricas. Na verdade, a gente tem que extinguir essas fábricas clandestinas que tantos transtornos têm dado, porque essas explosões que acontecem matam a família, matam as cercanias, então causa vítimas, causa dano. Eu não quero causar aqui um pânico, mas na verdade isso tem gerado grandes conflitos. Então, quando a gente faz as tratativas da regra daquilo que diz o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, só vender fogos que tem especificação do fabricante, então você pode rastrear de onde foi feito, parar de vender explosivos a granel, sem identificação de fabricante. Tem gente que compra para vender na sua comunidade, isso é proibido, né? É proibido. Então, agora, o consumidor, ele ao adquirir os fogos de artifícios, eles têm que procurar aquela barraca que tem autorização do Exército e o atestado de regularidade do Corpo de Bombeiros, que segundo o ajuste firmado, ele vai ter que estar fixado em local de fácil acesso, de fácil visualização pelo consumidor. Só assim ele vai estar adquirindo o produto de qualidade. Veja se a senhora lembra o telefone do Ministério Público. 3209-2400. Tomara que eu não esteja enganada, mas eu acho que é esse número. 3209-2400, esse é o PABX, mas a gente também pode entrar pelo site do Ministério Público, lá vai ter um canal, que é o canal da ouvidoria, onde a pessoa pode fazer a denúncia, inclusive sem a identificação. Tá bom. Obrigado, doutora Elza Missano, pelas recomendações,
pelos alertas que a senhora deu aqui para a sociedade. E depois eu quero convidá-las para voltar aqui no estúdio para falar sobre Companhia de Saneamento de Sergipe. Falta d'água, taxa de religação, coisas semelhantes, turbidez de água, essas coisas. Com muito prazer, o Ministério Público agradece, você é um profissional de muita qualidade, sabe disso, e a gente estará sempre aqui agradecendo à TV Atalaia por esse espaço para a gente fazer essa divulgação. Muito obrigado, eu entrevistei aqui a doutora Eusa Missano, promotora de justiça. 12h29, vou chamar agora o recado de Jaqueline Cruz, o recado da Maratá.